Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais um vídeo para desespero de quem? Dos calhordas, né? Pois é, a gente vai falando em desespero, quem literalmente apertou o botão desespero foi a imprensa, mais conhecida como imprensa marrom, imprensa vermelha e carinhosamente chamado por nós de extrema imprensa. Pois é, né, minha gente? O surto coletivo dessa turma, depois de ver sua narrativa indo ralo abaixo, deixou toda a mortandela... Vamos arrumar um nome aqui, gente? Mortandelândia. Ajuda aqui nos comentários, minha gente, um nome pra essa turma, né? Um país pra essa turma aí, Mortandelândia, sei lá, uma coisa tipo mais ou menos assim, minha gente. Porque brincadeiras à parte, pessoal, mas quando a verdade começou a aparecer, essa galera entrou num surto total. E ela própria, nós vamos ver nesse vídeo, minha gente, a própria Rainha Mor, Mortadela Lima, sendo colocado na geladeira pela própria Globo, minha gente. O golpe subiu a cabeça depois de quase sair no braço com seus coleguinhas mortadelas também, porque parece que eles não estavam passando o pano tão bem assim, minha gente. Você vai entender aqui, minha gente, e ver como que funciona o modo operandi dessa turma quando o negócio não tá dando muito certo. Pois é, né? Então calma o seu coração que nós vamos ver este sincronismo de chilique dos mortadelas, minha gente. Mas antes de tudo, eu vou te atualizar de tudo também, então calma o seu coração aí, tá? Vem comigo, porque aqui quem vos fala é Denis Souza, fala aqui de São José dos Campos, São Paulo. E muito obrigado pela sua companhia. Me conta aqui nos comentários, ó, da onde que você está acompanhando. Eu sempre fico muito feliz de saber até onde esse vídeo está chegando. E claro, se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixa também o seu like de sempre e ativa aí o sininho para você ficar por dentro de todas as notificações. Gente, quero pedir desculpa, pessoal, o vídeo de ontem, pessoal, fiz aqui, né, falei aí sobre esse conteúdo que eu vou colocar aqui na tela para vocês, gente. Que é o Família Protegida do Comunismo, gente, que vai deixar você... Eu sempre falo, pessoal, a verdade, o conhecimento é o que nos liberta, é que abre a mente do povo. E tem muita gente, né, por conta dessa forma sutil que o comunismo vem invadindo os lugares, e aqui no Brasil é escancarado. Temos aí ministro que se declara comunista, temos agora os próprios ministros da Suprema Corte achando lido, falando abertamente sobre o regime comunista, e tantas outras coisas que vem acontecendo. Então isso é muito perigoso, gente. Então eu peço vocês aí para lerem esse conteúdo. É um conteúdo muito bom para você se proteger, proteger a sua família. Você pode mandar aí para os seus netos, para seus filhos, para todo mundo, minha gente. E aquilo que eu falo, o conhecimento é que nos agrega aí para termos uma mente aberta e não sermos alvo dessa ideologia do capiroto, minha gente. Então, vou deixar aqui, a Família Protegida do Comunismo, vou deixar aqui embaixo, tá? É só você vir aqui nos comentários, primeiro link lá, vai lá, clica lá, obviamente você vai estar me ajudando. Como vocês sabem, né, meu canal estava bloqueado, fiquei um bom tempo bloqueado e ele continua desmonetizado. Então, obviamente, você estará também me ajudando e se ajudando também, tá? Com esse conteúdo valioso, minha gente. Me desculpa, ontem eu falei aqui e esqueci de colocar o link ali nos comentários, né? Vocês me perdoem, mas agora eu vou colocar, já vou ficar de olho aqui, tá bom? Então, assim que você assistir o vídeo, vai nos comentários que você vai encontrar o link lá. Combinado? Bora lá, minha gente. Família Protegida do Comunismo. Gente, quero começar aqui, então, antes de nós entrarmos diretamente no surto coletivo dessa galera, quero mostrar, gente, quem também tá dormindo de calça jeans depois de algumas notícias é o próprio Janjo. Lully tá que não se aguenta por conta de algumas matérias que vem saindo, como, por exemplo, essa aqui, minha gente. Fila gigante do INSS deve gerar uma nova dor de cabeça para Lully, gente. Que coisa, né? Será que vai correr de novo lá pro Sírio-Libanês? Veremos os capítulos aí dessa próxima novela, né, da Janjolândia. E olha só isso aqui, minha gente. Para desespero do Lully, o G1 publicou o seguinte: IPEC, quase metade dos brasileiros diz que economia piorou, minha gente, nos últimos 6 meses.
E quando você sabe, né, sai essas pesquisas aqui, minha gente, né, falando ou demonstrando o péssimo desempenho do desgoverno, você pode ter certeza que esses números são muito maiores, minha gente. Pode contar com isso, tá bom? Você sabe muito bem que a extrema imprensa sempre tenta dar uma passada de pano ali pro sujeito. Então, você já sabe o golpe, né? Já conhece, minha gente. Mas olha só isso aqui, Brasil. Vamos ver, ó. Segundo o jornal o Globo, o Datafolha disse o seguinte: 57% acham que Lula não deveria disputar a reeleição. Lembrando que esse sujeito, minha gente, que deve ter tomado um corote estragado, veio recentemente e falou que ele é um projeto de Deus, minha gente. Que ele veio, ele é um mandado de Deus, enviado dos céus. Se for mandado lá direto do... Não vou falar aqui, né? Não vou falar aqui, minha gente. Mas vocês entenderam, né? O sujeito é tão prepotente que usa até o nome de Deus para se vangloriar e fazer as suas piadas. Pelo amor de Deus, né, gente? O sujeito desse usar o nome de Deus é até uma blasfêmia. Mas enfim, Brasil. E como eu falei para vocês, se o Datafolha aqui, minha gente, colocou aqui que 57% acho que ele não deveria disputar a reeleição, você pode ter certeza, meu amigo, esse número é muito maior. Não precisava nem também, né, aí, gente, de pesquisa, só você ver o resultado. O cara não sai nas suas e quando sai, se tiver meia dúzia, já fique feliz que é muita gente. Então, é só ver o resultado aí, né? Agora coloca o Bolsonaro na rua, minha gente. Manda o homem tomar um cafezinho na padaria pra você ver o que acontece. Pois é, né? E esse é o desespero dessa turma, gente. Agora, falando em desespero, meu amigo, pensa numa turma que tá brava. Pensa numa turma, gente, que não consegue mais achar o rumo de casa. Ficaram 3 anos, minha gente, batendo na narrativa do golpe. E no final das contas, o golpe era furado. Tô falando de quem? Da imprensa. Já vamos começar aqui, minha gente, porque eles estão desesperados, gente. Vou colocar aqui rapidamente essa entrevista lá da Globo. Espera aí. Aonde os blogueiros, minha gente, não sabem mais o que fazer. Estão mais desesperados, mais tontos que as baratas aqui de casa. Vamos ver? Solta. A sua tese é de que houve mera cogitação. Né? Cogitação não é crime. Ah, eu reclamei, o Alexandre de Moraes não foi justo, eu não mostrei a foto do Lula. Ixi, acho que eu não botei aqui, né, gente? Peraí. Tô falando e não botei o negócio. Peraí, agora eu vou colocar. Carmen Coração. Esqueci de colocar aqui, gente. Agora vai, ó. Vamos ver, ó. Aí, ó. Agora vai, voltou. Sr. Paulo, o senhor diz, a sua tese é de que houve mera cogitação. Né? Cogitação não é crime. Ah, eu reclamei, o Alexandre de Moraes não foi justo, eu não mostrei a foto do Lula com ditadores, perdi por isso. Cogitação. O que a gente pode fazer? Cogitação. A denúncia é de que houve o início da execução. Quando você tem um ato que inicia a execução, aí tem crime, aí tem tentativa. Quando o Bolsonaro se reúne com ministros militares, é exibido na tela vários considerandos, entre eles, e que ninguém desmentiu, de que a Justiça Eleitoral violou o princípio da moralidade, e aí depois teria as consequências, isso não é um ato de execução, ou seja, uma reunião do presidente com comandantes militares para sondar sobre essas iniciativas, já não sai do campo da cogitação e entra no plano concreto da tentativa de golpe de Estado? Sua pergunta é muito pertinente, Otávio. Eu tenho insistido nisso. Eu vou partir, não vou entrar nem nos pormenores do que seria o que foi projetado na tela, as condições, etc., porque para responder satisfatoriamente a pergunta não preciso nem descer nesse detalhe. Como eu disse para vocês, os crimes contra o Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe, etc., todos eles são chamados crimes de forma vinculada, ou seja, eles só podem ser cometidos mediante violência ou grave ameaça. E essa dicção existe em todos esses crimes. Se você não tem um início de um ato violento, não começa um ato violento, você não tem início de execução. Você ficará um ou dois passos atrás, ou no ato preparatório ou na cogitação, que são impuníveis. E é importante, até aproveitando o gancho dessa sua pergunta, Guedes, é importante a gente perceber o seguinte, é fundamental a existência da exigência de que o ato seja violento ou decorrente de grave ameaça. Se você subtrair da redação desses artigos esta exigência, você vai ter simplesmente um artigo que vai dizer assim, tentar derrubar o Estado Democrático de Direito, atentar contra as instituições. Aí você vai ter um tipo penal perigosíssimo,
historicamente, politicamente, muito perigoso. Por quê? De tão aberto, por não definir o que seria uma conduta minimamente atentatória ao Estado Democrático de Direito, você vai poder colocar debaixo desse tipo penal qualquer coisa. Você vai poder, por exemplo, dizer que quem estava na rua protestando pelo impeachment da presidente Dilma, do presidente Collor, estaria tentando contra o Estado Democrático de Direito, ainda que fazendo isso pacificamente. Então é fundamental respeitar essa exigência. Gente, vocês perceberam, né, a pergunta ali do blogueiro. E já vou colocar um outro vídeo aqui também que segue a mesma linha. Agora eles vão bater nessa parte da reunião do Bolsonaro para dizer que foi ali uma conversa. Isso já tipifica um crime. Mas olha isso aqui, gente. Como a Suprema Corte vai condenar alguém se o delator mente, né? Segundo a própria matéria da Veja. E o relatório da Polícia Federal foi redigido com 96 advérbios, possivelmente. Gente, o desespero dessa turma é tão grande, gente, que vocês vão ver aqui agora, pessoal, como que essa turma, gente, quando a narrativa não tá dando mais certo, olha só o lado que eles partem, gente. Olha só o que disse aqui a dona Sádia. Eu vou colocar aqui para vocês, minha gente. Não, vamos ver primeiro. Vou continuar no Cid, porque eu vou insistir também, o Mauro Cid, quando você olha para todos os investigados na trama golpista, ou até do núcleo bolsonarista... Na trama golpista, do núcleo bolsonarista. Essa daqui, gente, é surreal, essa senhora. Eles têm a consciência, isso fica cada vez mais claro com o avanço das investigações, que eles só têm uma saída, para fora do país. Sempre a gente vê isso em Zambelli, Bolsonaro tentando ali, a gente já viu aquela sondagem lá na Embaixada da Hungria, Eduardo... Olha como mente, né, gente? Vocês viram aqui agora? Quando não tem mais argumentos e viu que a narrativa foi rala abaixo, qual que é o propósito agora falar? Você viu? Segundo ela, tudo que envolve as investigações que envolvem bolsonaristas, que envolve essa questão do Mauro Cid, né, que chamam aí de golpe, segundo ela, minha gente, sempre acaba na situação de fuga. Segundo ela, toda essa turma, ela não tem como se defender, não sei o que, e eles querem vazar. Uma situação totalmente diferente da outra, principalmente quando a gente está falando no caso da Zambelli, né? Não tem nada a ver com a situação aqui do Bolsonaro, gente. Agora prestem bem atenção, pessoal. Vou colocar uns outros vídeos aqui para vocês. Essa senhora aqui, você viu, né? Ela tentou ali ir para outro lado. Dizer que então esse pessoal que está sendo processado ou coisa e tal, na verdade ela colocou todo mundo no mesmo balaio, dizendo que toda a questão do bolsonarismo foge do país, questão. Quando é a galera da esquerda, gente, eles acham muito lindo, né? E eles falam, enche a boca para dizer que são, como é que fala, gente? A palavra me fugiu aqui agora. Ai, gente, exilado político, mas não é essa palavra, né? É outra palavra, pessoal. Mas vocês sabem do que eu tô falando aí. Eu vou colocar um outro vídeo aqui para vocês, pessoal, dessa turma aqui, gente. Olha só, depois eles se reuniram aqui e vamos ver aqui, minha gente, depois que saiu essa matéria da Veja e depois da própria declaração do Bolsonaro, e que existe a possibilidade aí da tal delação, minha gente, ser anulada, olha só isso aqui, gente. Veja se isso aqui não é desespero. Se isso tudo for realmente uma lambança, se ainda tem a informação da revista Veja que ele teria usado a rede social da mulher para quebrar uma cautelar, que ele não poderia se comunicar com pessoas, falar da delação. Então vamos supor, num cenário que 13 e 23 ainda é improvável, provavelmente só contaria com o voto do Fux, a queda da delação do Cid. Cara, isso não vai mudar em nada. Em nada. Porque o que pega para Bolsonaro é o fato de... Agora, pessoal, presta atenção. Ó. Olha no que ele vai tocar de novo. Volta no mesmo papinho, não sei o que, da reunião. Então, tipo assim, tudo que foi falado, até esse momento, tinha peso para essa turma. Eles batiam na tecla, todo que a questão do Mauro Cid era o principal delator, era a fonte, né, que eles usavam aí da narrativa. Mas agora, como pode ser anulado, para eles não tem mais problema. Mas eles arrumaram outro argumento, que olha, inclusive, olha o quê? Dele ter se reunido com comandantes militares e apresentados, considerando que eram alternativas à eleição do Lula. Gente, vocês pegaram aqui qual que é o golpe? O golpe não, né, gente? O modo operante dessa turma, gente. Eles sempre vão achar ou procurar uma forma para tentar fazer com que a narrativa deles continue dando certo.
Mas não dá certo, minha gente. Já foi pro buraco, como eu falei pra vocês. Os caras são tão assim, gente, chega a ser tão bizarro, ser tão ridículos, que a partir do momento que eles vê que todo aquilo que esse cara batendo 3 anos batendo na mesma tecla, tá? A questão do Mauro Cid não sei o que, Mauro Cid tá preso, Mauro Cid entregou o Bolsonaro, Mauro Cid não sei o que lá. Agora não tem mais peso nenhum. Agora é outra história. Gente, é um negócio assim tão de doido, gente, que eu fico pasmo com a parcialidade dessa turma. E aí, para piorar, minha gente, quem, né? Adivinha quem? Mortadela Lima, gente. Mortadela Lima ficou desesperada e passou de todos os limites, minha gente. Olha só isso aqui, gente. Vamos ver. Atenção, César Tralli, 11 horas e 20 minutos. Atenção, César Tralli obteve o pedido da Procuradoria-Geral da República pela prisão do Gilson Machado e também por medidas contra Mauro Cid. A família do Mauro Cid deixou o Brasil e está nos Estados Unidos. Isso consta do relatório obtido, repito, pelo César Tralli, âncora do Jornal Hoje, âncora da edição das 18, na qual, em 5 páginas, numa manifestação, desculpa, Camila, fiquei aqui na sua frente, numa manifestação confidencial enviada ontem à noite para o gabinete do ministro Alexandre de Moraes, diga. Nesse pedido não tem o pedido de prisão do Mauro Cid? Vamos chegar lá agora, porque sim, há uma manifestação. Eita, já chegou na voadora no tal do Valdo ali, hein, minha gente? Ó. Por medidas mais gravosas em relação a Mauro Cid. Como é um documento curto, nós vamos fazer... Tem paciência não, gente. Tá sem paciência, dona Mortadela. A leitura comentada, que eu acho que é como funciona bem aqui no Conexão. Bom, a PGR diz o seguinte... Diga, Camila, perdão. Só para ajudar, porque eu não sabia que saía do ar, já tem a resposta na primeira página. O primeiro parágrafo mostra aí o pedido já dos dois. É isso, olha só, Valdo. O PGR vem à presença de Vossa Excelência, com base no artigo 312 do Código de Processo Penal, representar pela decretação da prisão preventiva de Gilson Machado Neto e Mauro César Cid, pelos fundamentos que passa a expor. Gente, acho que vocês já viram também o outro vídeo, né? Mas a continuação desse vídeo aqui, que tem mais ou menos quase uns 7 minutos, ela entra, minha gente, aqui num surto coletivo e praticamente quase sai no braço, minha gente, que essa outra colega dela aqui, porque a galera aí, segundo ela, tá todo mundo fugindo, ela mesma falando, tá todo mundo fugindo, família do Mauro Cid fugiu, não sei quem tá fugindo, tá todo mundo fugindo, minha gente. E aí, sabe qual que foi a alternativa de Dona Mortadela e dessa turma, minha gente? Mandar prender Bolsonaro. Olha que... Mandar prender o homem, gente. Porque segundo ela, tá todo mundo fugindo. E se o Bolsonaro foge, minha gente, aí acabou, né? Com o maior sonho dessa turma, que é mandar prender o próprio Bolsonaro, gente. E você sabe que isso, gente, não é de se duvidar. Uma vez que vocês viram ela dando risada e falando que ela tem contato direto com o ministro da Suprema Corte. Ela mesma falando e achando super natural isso. Pensa bem, a imprensa, minha gente. E aí, pessoal, depois desse surto, aonde ela soube, pensa bem, agora você vai entender o porquê que Dona Mortadela Lima chegou nesse patamar ridículo de dar esse chilique. Depois dela ver que tava todo mundo fugindo, família do Mauro Cid, vazou. O Eduardo Bolsonaro, que ela diz que está também foragido lá nos Estados Unidos. Ela falou que o Bolsonaro pode fugir a qualquer momento, então que o ideal seria mandar prendê-lo, minha gente. E depois, minha gente, dá possível, minha gente, delação aí, né, do Mauro Cid ser anulada, minha gente, foi que essa turma entrou no chilique, pessoal. E o que fez, literalmente, essa turma, minha gente, perdeu o controle, foi isso aqui, ó. Vou colocar, aqui são as próprias palavras do Bolsonaro, mas olha só isso aqui, ó. Fim da farsa do golpe, diz Flávio Bolsonaro após revelações da Veja, gente. A própria extrema imprensa revelando. E olha isso aqui, ó. Trama golpista é uma farsa e delação de Mauro Cid deve ser anulada, diz Bolsonaro, minha gente. O chilique de Dona Mortadela Lima foi tão surreal, minha gente, que a própria Globo resolveu colocá-la na geladeira. Então, para nossa alegria, durante alguns dias ficaremos sem ver aí Dona Mortadela dando chilique, minha gente, por conta da atitude que ela teve aí com seus próprios colegas, né?
show que nós vimos lá, minha gente. O que vocês acharam de tudo isso? Não saia desse vídeo sem deixar sua risada, minha gente. E esse pedido de Dona Mortadela Lima, minha gente, para a prisão do Bolsonaro. O que vocês acharam? Me conta aqui embaixo, pessoal. Fiquem todos com Deus e eu fui, Brasil.